Seja muito bem-vindo ao canal Prof. Marques. Antes de dar início ao nosso tema de hoje, gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, que você clicasse no sininho para ser alertado sempre que tiver um novo vídeo. E no final da aula, deixe a sua curtida. Dito isso, vamos para o conteúdo de hoje. Na aula de hoje está para você regra de 3 composta. Primeiramente, vamos entender por que ela é chamada de composta. A regra de 3 ela é chamada simples quando ela tem duas grandezas. A composta tem mais de duas grandezas. E, professor, o que é grandeza, professor? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Isso é grandeza. E, professor, o que é que eu preciso saber mais? Você precisa entender que duas grandezas são diretamente quando uma aumenta, a outra aumenta. Ou quando uma diminui, a outra diminui. E quando é que é inversamente? Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Isso é inversamente. E o que quer dizer isso na prática? Diretamente, quando você multiplica as duas pelo mesmo valor. Ou você divide as duas pelo mesmo valor. O que é inversamente? Quando você multiplica uma grandeza e a outra grandeza é dividida pelo mesmo valor. Isso é inversamente, isso é diretamente. Dito isso, agora nós já temos condições de resolver o problema. Veja só, uma gráfica tem 5.000 máquinas. Então, o que é que você faz? Você já vai pegar aqui e anotar as grandezas. Olha só, ela tem 5 máquinas que vão imprimir 36.000 panfletos. Então, você bota aqui que essas 5 máquinas, você vai imprimir 36.000 panfletos. Em 2 horas. Então, você tem aqui exatamente 2 horas. Veja que você tem aqui 3 grandezas. E ele vai te dar 2 e vai querer saber uma, aquela que você vai procurar. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Olha só. Considerando que 2 dessas máquinas não estejam funcionando, olha só, 2 não estão mais funcionando. Então, na verdade, nós não temos mais 5 máquinas. Nós vamos ter apenas 3 máquinas. Então, acabamos de encontrar a primeira grandeza. Continuando aqui. Calcule em quanto tempo as restantes, ou seja, as 3 máquinas, imprimiriam 27.000 exemplares. 27.000 exemplares. Veja que ele quer saber em quanto tempo. O tempo, eu vou chamar aqui de X. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar o primeiro processo pelo processo da setinha. Professor, o que é o processo da setinha? Primeiro quer dizer que o processo da setinha, tem gente que começa colocando ela para cima, outros colocando ela para baixo. Eu, particularmente, sempre coloco a setinha voltada para a variável. E o que vai acontecer agora? Se ela for diretamente, as duas setinhas vão ter o mesmo sentido. Se for em grandeza inversa, a setinha que eu vou colocar aqui vai ter sentido contrário à que eu coloquei voltada para o X. Por isso que é conhecido como processo da setinha. Então vamos julgar cada grandeza agora. Observe, 5 máquinas fazem o serviço em 2 horas. Aí eu te pergunto, 3 máquinas, vai fazer em mais de 2 horas ou em menos de 2 horas? Ora, professor, lógico que é em mais horas. Por que é em mais horas, cidadão? Ora, meu querido, muito simples. Professor, o senhor diminuiu o número de máquinas. Lógico que eu vou gastar mais tempo, professor. Ah, exatamente isso. Ao diminuir o número de máquinas, você vai ter que aumentar o número de tempo. Então, isso acontece o quê? É inversamente, que enquanto você diminuiu aqui, vai ter que aumentar lá. Então, a setinha é em sentido contrário. Show de bola, show de bola, show de bola, beleza, tranquilo. Vamos para agora julgar a segunda grandeza. Veja bem, aqui eu tenho 36.000 panfletos, nós fazemos em 2 horas. Mas, professor, veja, professor, agora só são 27.000 panfletos. E aí, vou gastar mais de 2 horas ou menos de 2 horas? Ah, professor, essa daí tá moleza. Professor, se 36.000 eu faço em 2 horas, 27.000, lógico que eu vou fazer em menos horas, porque eu diminuí a grandeza aqui panfleto, vou diminuir lá também, professor. Isso quer dizer, se diminui um, diminui a outra, ela é diretamente. Então, a setinha é colocada no mesmo sentido da setinha onde tem a variável x. E agora vamos para a resolução. Vem comigo. Olha só, usando o método tradicional, que é o método da setinha, nós vamos pegar aqui, primeiro você copia
aquela grandeza que tem a variável, e você vai fazer o produto das outras duas grandezas. Só que cuidado, hein? Olha só, 5 sobre 3 ou 3 sobre 5? Professor, olha só, professor, setinha sentido contrário. Olha só, professor, setinha, uma descendo, outra subindo, professor. Então é inversamente. Então eu não vou copiar 5 sobre 3, eu vou copiar 3 sobre 5. Show de bola. E a outra? Ei, professor, olha só, professor, a setinha está no mesmo sentido. Exatamente. Se está no mesmo sentido, ela é o quê? Diretamente. Então, nós vamos fazer o quê? 36.000. E aqui eu vou ter 27.000. Beleza, beleza, beleza. Agora, professor, ficou fácil. Agora é só eu pegar o quê? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Menino, não faz isso não, criatura. Se tu fizer isso, já imaginou? 3 vezes 36, 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Vai dar 108.000. E embaixo, 5 vezes 7, 35. Vale, meu Deus, baixa o 5, sobe 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Vale, professor, eu ia trabalhar com 108.000 e 135.000? Era. E ainda faltava fazer o quê? Aplicar a propriedade. Então, professor, como é que eu resolvo isso? Que o número é tão grande, professor, como é que eu faço? Vem comigo, olha só, usa o cancelamento. Professor, posso usar o cancelamento? Pode. Olha só, você pode usar o cancelamento. Você tem aqui o primeiro membro, você tem um segundo membro. Vamos trabalhar só com o segundo membro. No segundo membro, eu posso cancelar alguém de cima com alguém de baixo, alguém do numerador com alguém do denominador. Ah, professor, eu posso cortar 0 com 0? Exatamente. 0 de cima com 0 de baixo. 0 de baixo com 0 de cima. 0 de cima com 0 de baixo. Professor, o que quer dizer cortar 0? Na verdade, você cancelou, você usou o processo de cancelamento. Ou seja, você encontrou o número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Professor, que número era aquele? Meu querido, se tinha 3 zeros, era 1.000. Na prática, você dividiu 36.000 por 1.000 e 27.000 por 1.000. Ah, agora entendi. Professor, o que é que eu posso fazer? Eu posso cancelar mais agora? Pode sim. Professor, quem é que divide o 36 e o 27? O 3. Mas tem alguém maior? Tem, professor. Quem? O 9. Ah, o 9. Como é que eu sei que o número é por 9? Muito simples, olha só. 3 mais 6, 9. 2 mais 7, 9. Qual é a regra do 9? O número é por 9 quando a soma dá por 9. O número é por 9 quando a soma dá por 9. Então, 3 mais 6 dá 9. Então, 9 por 9 dá 1. 2 mais 7, 9. 9 por 9 dá 1. Logo, eu posso simplificar. Aqui por 9 dá 4. Aqui por 9 dá 3. Professor, eu posso cortar o 3 com 3? Pode. Aqui por 3 dá 1. Aqui por 3 dá 1. Ah, professor, eu vou cortar o 4 com 5. Calma, criatura. Como é que tu vai simplificar o 4 com 5? Só existe um que divide o 4 e o 5 ao mesmo tempo, então não dá para simplificar. Ah, professor, não tem mais como simplificar? Tem, criatura de Deus. Existe uma simplificação que diz o seguinte: eu posso simplificar alguém do primeiro membro com alguém do segundo membro, desde que seja um de cima com um de cima, numerador com numerador, ou denominador com denominador. Professor, o senhor está me dizendo que eu posso cortar o 2 com 4? Exatamente, criaturinha de Deus. Olha só, aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. Vamos ver quem sobrou nessa confusão toda. Eu tenho 1 está para x, assim como 2 vezes 1, 2, 1 vezes 5, 5. Agora eu aplico a propriedade que diz: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza? Então, dito isso, olha só. Eu vou ter 2x. 1 vezes 5 é 5. Logo, x é 5 dividido por 2. Professor, metade de 5 eu sei, é 2,5. Exatamente, 2,5H. Ah, professor, agora me deu uma dúvida.
Que foi, menino? Qual é a dúvida agora? Professor, eu estava fazendo uma questão. E a questão era objetiva. E lá eu procurei, por coincidência, deu 2,5 também. E lá não tinha essa resposta. Então eu achei que eu tinha errado. Aí eu não marquei nada, professor. E aí, como é que eu faço? Na verdade, você não errou. Olha só, 2,5H, nós podemos dizer que é 2 horas. E basta pegar esse 5, multiplicar por 6. 6 vezes 5, 30. 2 horas e 30 minutos. Para aí, professor. Agora pegou. Multiplicar por 6 é criatura de Deus. Observa uma coisa. Eu tenho aqui 2 horas mais 0,5 hora. Olha só. 0,5 vezes, como uma hora tem 60 minutos, é só multiplicar por 60. Beleza? E nós sabemos aqui, corta o zero anda uma casa, fica 5 vezes 6, que vai dar 30. Então, tem o mesmo efeito de eu simplesmente fazer o quê? Multiplicar o 5 por 6. E a resposta é 2 horas e 30 minutos. Show de bola? Mas como eu sempre trago para vocês uma maneira diferenciada de resolver, hoje não seria diferente. Olha só, eu vou trazer para vocês o processozinho prático, um processozinho bem mais prático para resolver essa questão, beleza? Que processo é esse, Marx? Olha só, é o processo do mais e do menos. Quanto fala mais, o maior sobe. Quanto fala menos, aí o menor é que sobe. Olha que processo legal. Vamos lá. 5 máquinas fazem 2 horas. 3 máquinas. Ah, professor, vai fazer em mais horas. Então, o maior sobe e o menor desce. Legal, professor. Gostei. Vamos com outro, professor. 36 mil panfletos eu faço em 2 horas. Haha. 27 mil. Ora, professor, vou fazer em menos horas. Vai fazer o quê? Em menos horas. Falou menos. Então, o menor sobe e o maior desce. Professor, e o 2? O 2 que está com X, o número que está com X, sempre vai ficar aqui em cima, beleza? Aí é só fazer o quê? 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? Haha! Divide por 9 que dá 3, divide por 9 que dá 4. Agora você pode cortar o 3 que dá 1 por 3 que dá 1. E o 2 com 4, por 2 que dá 1, por 2 que dá 2. Observe que aqui nós vamos ter 5 sobre 2, que isso é 2,5H, que nós já vimos que isso corresponde a 2 horas e 30 minutos. Esse é o canal Prof. Marques, sempre trazendo para você a maneira tradicional e uma maneira diferenciada para resolver as questões. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Até mais. Abraço. Fui!